Oi pessoal, bem-vindo ao meu novo canal, né? Esse daqui é um canal de reflexões e ideias. Pode ser que se algum, imagine, eu fico imaginando, se algum político entra no meu canal e tenta pegar minhas ideias e usar também para governo, tá? Meu nome é Carlos Rodrigo, eu sou autista, nível 1 de suporte, tenho 46 anos, essa aqui é a minha cadelinha. A Emily, olha que fofinha. Dá um tchauzinho lá. Olha lá, Emily, olha lá. Olha lá, a Emily aqui. Aqui. Então, pessoal, pela dificuldade, assim, como autista, a gente já tem direito a vale transporte, é, vale transporte dentro da nossa cidade para PCD, né? E também o cartão para carro, para poder ter vaga também para autista. Só que quando a gente sai de uma cidade, a gente sai daqui, né? Eu, por exemplo, moro aqui no interior de São Paulo, eu saio de uma cidade para ir para outra. Aí quando eu vou na outra cidade, aí é outro vale transporte, outro cartão, aí você tem que pagar no dinheiro, tá? A ideia principal agora, a primeira ideia que eu tenho, né? Se eu fosse sei lá, um presidente da República, um deputado federal, né? Eu sei que a bichinha aqui, ela não queria, não. E eu não estou empregado, mas olha, tem as ideias boas aí. Então, pessoal, se fosse para eu ser um governante ou prefeito ou alguma coisa assim, eu não sei se alguns países acho que já tem esse sistema. Mas assim, o sistema de transporte no Brasil é um sistema que você paga caro com a passagem de ônibus, né? Todo ano está aumentando o valor, né? E está modificando. Você vai para uma cidade o valor é um, você vai para outra cidade o valor é outro. Que tal se fizesse, tipo assim, o governo fizesse, dando liberdade para todas as empresas de ônibus que prestam serviço no Brasil, desse uma liberdade assim, ó. Já que nós estamos na era do cartão, a gente poderia fazer um vale transporte assim, tipo, geral. Não assim que nem em alguns países, né? Tem países que a pessoa pega ônibus e metrô usando o mesmo passaporte, mesmo passagem de ônibus e de metrô. E paga a mesma tarifa. Eu sei que alguns países na Europa, eles fazem esse valor assim como se fosse um plano de assinatura. Tipo, imagina assim, você vai assinar um Netflix, por exemplo. Você tem a gama de canais de filmes que você pode assistir no Netflix. Agora imagine você podendo pegar ônibus, tipo assim, ó. Eu pego o ônibus aqui da minha cidade, aí eu vou até um ponto da minha cidade onde passa o intermunicipal, por exemplo. Eu pego outro ônibus intermunicipal e vou lá na cidade onde meu irmão mora. E aí aí eu desço do intermunicipal e pego um ônibus dentro da cidade do meu irmão, usando o mesmo cartão, o mesmo cartão. Imagina. Lá fora, normalmente as pessoas pagam como se fosse mensalidade, tipo assim, ó. Ah, se for passar diária, que seja R$ 4 e pouco. Ah, mas eu não quero, eu vou pegar e vou pagar o plano semanal do cartão. Então, ida e volta, que seja R$ 5, R$ 10 por dia, né? Então, nós temos aí uma semana com 7 dias, né? Então, dá R$ 35 mais ou menos, esses 7 dias, por exemplo. O cara vai lá, arredonda lá para R$ 40. R$ 40, a pessoa paga, como eu posso dizer assim, o passe semanal. Só que, tipo assim, ele pode pegar quantos ônibus ele quiser. Durante o dia, durante a noite, tá? E esses cartões, eles têm validade. Tipo assim, expira na data tal. Igual carteira de habilitação ou outra coisa assim que for, né? Então, tiver um plano anual, um plano mensal, eu trabalho o ano inteiro, então paga lá, sei lá, R$ 500 o ano, ou R$ 200 o ano.
Aí a pessoa usa o ano inteiro o ônibus à vontade, para ir dentro da cidade dele, para pegar o intermunicipal e ir para outra cidade, da outra cidade ir para outra cidade, e assim andar dentro da cidade, assim à vontade. À vontade. Se o governo federal fizesse um treco desse, achei que seria top pra caramba, já que não tem na Constituição falando que nós temos direito de ir e vir, mas eles falam que a gente tem direito de ir e vir, mas a gente vai para uma cidade, a gente tem que pagar, que nem, por exemplo, eu tenho cartão de PCD dentro da minha cidade, mas eu saio da minha cidade e vou para a cidade vizinha, eu já não tenho. Aí eu tenho que pagar no dinheiro, apresentar meu laudo médico, sei lá. Então, tipo assim, eu acho que seria uma evolução, né? Ou um dos primeiros países a fazer isso, ou não sei se já alguns países já fazem isso. Vocês podem deixar no comentário aí o, você pode deixar aí no o comentário, tá? E falar para mim, que daí eu posso também, assim como eu tenho minhas ideias, eu posso crescer também com a opinião de vocês, tá? Então essa é uma ideia que eu tive, assim, não, um passe vale transporte universal para dentro do Brasil, para dentro do Brasil, né? Mas assim, para pegar circular e tal, então, mas as empresas de ônibus que fazem viagem, por exemplo, sai de São Paulo, vai lá para o Paraná, aí já é outra história, já não é intermunicipal. Aí já é viagem mais longa. Aí, nessas viagens mais longas, e não sei, né? E se quiser incluir ou não. Eu não sei, né? Pelo Brasil tá passando por tremenda dificuldade. O governo não tá cedendo, o Congresso não está cedendo. E vem imposto, 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 e o povo está sufocado com esses impostos, né? Então é isso. Eu tive essa ideia, assim, né? Para as pessoas, então, por exemplo, poder andar de ônibus à vontade. Tem cidade, por exemplo, que a linha de ônibus é mais cara. Porque, tipo assim, é menos ônibus circulando, mais pessoas pegando ônibus. Então, aquela lei da oferta e procura, né? Quanto tem menos oferta de veículo, né? E a procura é muito grande, então o preço sobe. Se tem muita oferta e a procura é pequena, o preço despenca, né? Então, não sei se vocês estão fazendo, se os políticos, governadores estão fazendo por esse motivo, né? Falar assim, não, só as pessoas exclusivas só dentro da cidade pode usar. Se começar outra pessoas de fora aí começar a usar, aí vai começar a ferver de gente nos ônibus e aí as empresas não dão conta, aí já é outra história, eu não sei, né? Eu estou dando minha opinião, eu acho que é válido. Vocês podem também emitir a opinião de vocês aí, né? E eu acho que o mundo teria que ser descomplicado e não complicado como é, né? Complicado. E o valor, assim, da passagem para ônibus, para seja ferrobote, seja viagem, caminhada assim, tipo, sei lá, transporte marítimo, transporte ferroviário, né, metrô, ônibus, fosse assim, tipo, dessa forma, porque daí, se a pessoa estiver trabalhando, a empresa vai pagar esse X aí pro governo, né? Só falta as pessoas falar assim, mas o Carlos, o pior, ele quer, como eu posso dizer assim, centralizar a parada toda. Não, não, eu não sou a favor de centralização das coisas, tá? Não sou a favor da centralização, sou a favor da simplificação, sou a favor do menos imposto, sou a favor dessas coisas assim, que dê pelo menos pro povo aí, né, mais carente sobreviver, pro povo mais carente poder se deslocar de um lugar para o outro sem precisar pagar caro, né? Você estaciona no centro da cidade, cobra pedágio seu. Pedágio não, cobra aquele negócio do start, né? O parking, né? Que é o estacionamento.
Você paga o estacionamento por hora, você paga também para a prefeitura para estacionar na rua, para estacionar em estacionamento particular, você tem que pagar. Você vai para uma cidade, você tem que pagar estacionamento particular, estacionamento privado, você tem que passar de uma cidade para outra, você paga pedágio. Tudo é pagar aqui no Brasil. Tá demais, né? Eu acho que tá muito, muito sério esse negócio aí. Se simplificasse as coisas, pelo menos no transporte coletivo, pessoal. Pelo menos no transporte coletivo. Fizer um bilhete único, assim, sabe? Tipo assim, eu pego meu vale transporte, meu cartãozinho, saio da minha cidade, pego o intermunicipal, já vou para outra cidade, dou umas voltas lá. Aí seria legal. Aí seria legal, né? E tivesse cartão também mensal para as pessoas que não são deficientes, né? Que no caso eu, por exemplo, não estou pagando, eu posso, só que eu vou ter que ter o trabalho de ir na outra cidade e fazer cartão especial na outra cidade, na outra cidade, se eu for visitar uma cidade ou outra. Agora o pagante também tem a mesma dificuldade, ele só pode pagar ônibus com dinheiro, já que não tem o vale transporte daquela região, daquele lugar, não sabe os preços, só sabe os preços quando entra dentro do ônibus, entra dentro do transporte. Aí complica, né? Aí complica. Por isso que eu dei a ideia, eu acho que essa ideia é incrível, na minha opinião, tá? De colocar a venda, o transporte com validade, né? Deu uma semana, expirou. Se não renovou, perdeu o cartão. Ou vai ter que renovar para poder utilizar de novo. Entendeu? Então é dessa forma assim. E dentro do cartão tiver lá marcado lá, ó, expira dia, sei lá, tal do tal de 2026, 2027, 2028. Expira daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Enquanto não expirar, né? As pessoas vão poder usar o ônibus à vontade. Ó, enche os ônibus, né? Que seria uma boa ideia. A pessoa que tem veículo iria guardar, deixar o veículo dentro da garagem, iria utilizar somente para ir para o litoral, para ir para uma viagem mais longa assim, mais cansativa, e para ter menos demora, né? As rodovias, infelizmente, né, eu estou falando essas ideias aí com base no quê? Eu vou explicar tudo agora. Vamos dissertar esse negócio aí. É assim, né, Emily? Olha aqui para eles aqui, ó. Então, vamos dissertar isso aqui. Vamos colocar aí os pingos, né, no i, ou vamos falar as coisas sérias, né? Então, uma pessoa, por exemplo, vamos lá, eu sou formado em História, já dei aula de outras matérias, mas assim, como correlatas, mas a minha formação é História. Depois que houve a falência, né, por causa do vírus aí, que houve uma epidemia dentro do Brasil aí, e muitos funcionários, né, de um barão aí, o Barão de Mauá, né? O Barão de Mauá foi um cara bem poderoso aqui no Brasil, e ele criou as linhas férreas para fazer com que as mercadorias dentro do Brasil fossem via trem, assim como todos os países sérios fazem, né? Aí chegou Juscelino Kubitschek, na década de 50, viu que a questão lá da ferrovia, né, do Barão de Mauá, estava falência, né? Porque naquela época lá não tinha carteira de trabalho, a pessoa aprendia as coisas dentro da empresa e depois ficava até aposentar, e se fosse demitido antes, a empresa ganhava uma multa milionária em cima disso, né? Então a empresa era obrigada a dar todos os benefícios, né, de aposentadoria e tudo para a pessoa, né? E sempre perdia na causa. Aí quando Getúlio Vargas criou a questão da carteira de trabalho, isso facilitou para as empresas, né? O poder de poder
demitir, mandar embora e coisas do tipo. Houve mudanças em algumas funções, por exemplo, se a pessoa era almoxarife, ele perdeu a posição como almoxarife e trocou para armazenista, por exemplo. E dentro da profissão de armazenista, a única coisa que mudou foi o nome, que a função seria a mesma, e o salário. Então são situações assim que as empresas começaram a fazer diferente e tal. Então você vê, as pessoas ganhavam muito bem naquela época, um professor ganhava muito bem naquela época. Para você ter, como posso dizer assim, possibilidade, né, dentro de uma escola pública, de chegar, né, e ter uma boa educação, né, assim, sempre tinha. As pessoas usavam os métodos de escola particulares como reforço. Hoje em dia a gente tem os reforços aí de, às vezes de graça, às vezes não, né? Reforço, algumas cidades tem, outras não. Reforço para vestibular, assim, eles arrumam um local onde as pessoas fazem vestibular, né? As pessoas fazem vestibular, fazem como fazer uma prova para concurso público. Aí existem uns reforços aí particulares aí que a pessoa vai estudar, né? Vai estudar bem, vai reforçar aquilo que sabia, o que aprendeu na escola, para poder tirar uma boa nota no concurso público e tal, né? Conseguir um cargo público. Hoje em dia o que mais pinta é cargo, mais pinta assim que as pessoas mais querem no Brasil praticamente é cargo público. Porque cargo público é um cargo que a pessoa é estável, a pessoa não tem preocupação de ser demitida e a não ser se estiver na fase aí como posso dizer assim, de teste, né? A pessoa está lá na empresa lá, no caso, né, de teste aí para um ano e meio, ou até menos, né, para verificar se ele vai ficar ou não vai ficar nesse cargo. Mas as pessoas hoje em dia querem cargo público por causa que tanto empresa privada como elas demitem mais até do que as empresas estatais. Ou por motivo de falência, porque o governo está cobrando demais essas empresas e fecha a porta, ou motivo de mudança de funcionário, mudança de salário, entre outras coisas, ou queda na produção. Então você vê que as empresas privadas, né, é diferente. O que sustenta as instituições, os órgãos públicos é o governo, né, com o salário dos impostos das pessoas. Então eles não têm muita preocupação de ficar renovando os funcionários, né? Então, o que acontece? Getúlio Vargas, depois, ele criou essa lei trabalhista aí, que foi enfadonha, né? Acabou fazendo com que as pessoas ficassem piores, assim, em questão do trabalho e tudo, dizendo assim, mas você tem a segurança de você ter uma carteira de trabalho, ter um registro profissional, né? Antes a pessoa não tinha registro, mas ficava a vida toda na empresa, né? Até dar posso dizer assim, um acidente ou alguma coisa que a pessoa fique inválida ou, sei lá, não consiga trabalhar mais. Então, para aposentar antes. Então, dessa forma, assim, né? Então, o Lula aí já tem mais de 70 anos de idade aí, não se sabe como é que ele perdeu o dedo, então o cara tem aposentadoria lá daquela época. Então, assim, fora daquela época lá, eu acredito que tenha. E tenha também, muitos políticos aí tem auxílio ditadura, e fora a aposentadoria por cargo que exerceu, os benefícios, regalias, né, os auxílios e tudo, né, por isso que no Brasil existem super salários. Na época lá do Barão de Mauá, as pessoas começaram a adoecer, as pessoas começaram a ficar mal por causa da malária e outras doenças pesadas aí, e começaram a encostar. Aí eles tinham, a empresa tinha que pagar todos esses funcionários aí, tudo. Então, para fazer um acordo e fazer com que esse funcionário recebesse até o fim, o governo se apossou, né, das ferrovias federais e criou a tal do RFFSA,
que hoje tem outros nomes aí, tá? Algumas fecharam, existe várias cidades aí com trens parado, né? Encostado assim há décadas, né? E mais assim fortaleceu esse negócio tipo de jogar as ferrovias fora foi na época de Juscelino Kubitschek, na construção de Brasília. Ele resolveu falar o seguinte, olha, o caminhão vende bastante. O trem é uma manutenção que leva tempo para ter retorno. Mas quando tem retorno, é ida e vinda de milhões e milhões de toneladas de mercadoria até os portos e voltam. Então vamos colocar caminhão então. Teve uma época até, na década de 60 aí, por aí, na época do então presidente aí, o Dutra, né? O general, o coronel, o marechal Dutra, né? Gaspar Dutra, né? Ele praticamente lá na criação da rodovia aqui, que depois colocaram o nome dele de Rodovia Presidente Dutra, né? Houve uma extensão. Na época tinha só a faixa que ia de São Paulo a Jacareí, depois foi estendida para aquela de Jacareí, não, de São Paulo até Rio de Janeiro, né? Passa por Jacareí, passa por São José dos Campos, passa por Taubaté e tal, e vai até o Rio de Janeiro. Antes tinha só essa rodovia, depois passou a do outro lado, aí não sei se o contrário, mas foi praticamente assim, uma duplicação da rodovia Presidente Dutra na década de 60. E nessa época existia aqueles caminhões chamados caminhão Fenemê. E esses caminhões, eles eram proibidos de trafegar na rodovia porque ela era uma rodovia com um asfalto fino, não tinha muita resistência, então abria buraco e fazia o peso do caminhão fazer isso. Né? Então eles foram proibidos de trafegar, né, os caminhões nessa época e acharam, né, foi um absurdo. Depois continuaram com a duplicação aí tudo e depois voltaram a permitir os caminhões aí mais para frente aí no futuro aí, né? A antiga Estrada Velha, então, no caso, ficou de lado, só ficou a rodovia Presidente Dutra ali cortando várias cidades, né? As ferrovias foram tudo sucateadas aqui em São José ou em outras cidades assim. Já nem tem algumas, posso dizer assim, umas rotas já foram praticamente fechadas, né? E você só vê trilho antigo, né? Trilho velho, ponte velha, toda enferrujada, foi largado ao relento e tudo, enquanto o retorno, né, na época, naquela geração lá, a corrupção, né? Não quero falar sobre corrupção, mas provavelmente isso, né? Os caras querem retorno breve, né? O retorno logo. Ah, eu quero logo já o retorno aí, porque, né? Para que eu vou fazer ferrovia, né? Então os países que fizeram ferrovias estão todos aí, ricaço, né? E no Brasil aqui ficou uma ou outra ferrovia só. Depois aí fizeram mais um pouco posteriormente aí, mas foi ferrovias assim que praticamente nem era muito utilizado, né? Então, o que acontecia? Nessa época aí, então, você vê, por exemplo, até hoje, os caminhões que entraram no bairro, que entra no ônibus, por exemplo, o peso que eles carregam, foi abrindo asfalto, abrindo buraco. Então, você vê as ruas todas buracadas. Você olha as rodovias, até a rodovia antes era mais esburacada, ou atualmente você vê que eles reforçaram mais o recapeamento dela lá. E tem rodovias assim mais resistentes, né? Como a Carvalho Pinto, a Dom Pedro, assim, pelo menos aqui no estado de São Paulo que eu conheço, né? Porque eu fui dirigir uma vez no estado de Minas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, era intransitável, porque tinha mais buraco do que parecia uma peneira aquilo ali. E sem falar dos motoristas de caminhão. Corria que nem louco, atravessando, sabe? Sem pouca iluminação. Era um negócio assim, ó, que foi um pesadelo, cara.
dirigir nessas bancas lá pro lado de Minas lá. Mas acredito que outras partes do Brasil também tenha rodovias em péssimo estado também, né? Que já perdeu muita vida, assim, nesses acidentes e tal, mal sinalizado, mal essas coisas. Aí o que acontece? Naquela época lá o Estado o Estado ele era responsável pelas rodovias. Se ele entrava, por exemplo, na cidade tal, dentro do estado, o estado tal, né, saía lá do Rio e ir para São Paulo, é o estado de São Paulo que já começava a comandar as rodovias aí. Ah, mas vai corrupção, é deputado, é vereador, aprovando o salário todo ano e assim ia, né? Hoje em dia, político ganha mais que médico, ganha umas 5 ou mais vezes que o médico, um político só, para trabalhar 2, 3 vezes por semana, ou às vezes uma vez só por semana. Ainda mais o super salário, então, juiz, tudo que for aposentado aí, ganhando 300, 400 mil reais por mês. Como o Boris Casoy falava, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Então, assim, eu tenho as ideias. Então, a ideia é assim: eu estou falando sobre todas as questões de trânsito, todas as questões da, da, da- das coisas assim do trânsito, que inclusive isso daí foi empurrando, que saiu da legislação dos governos aí e tal, dos estados, e passou a empresas particulares, que a gente nem sabe quem é o dono, né? CCR Nova Dutra, CCR sei lá o que, sabe? É DR, ou sei lá, de rodovia e sei lá o que. Então, o brasileiro, esse direito de ir e vir aí é pago, né, cara? O cara tem que pagar pedágio para sair de uma rodovia a outra para ter uma rodovia decente. Tem coisa passar, o governo largou mão mesmo, né? Porque o governo ele não consegue arcar com outras dívidas, sendo que o que é recolhido no imposto vira só é, manjar para juízes do Supremo, né? Caviar, comida, ou reuniões aí e tal, ou viagens aí loucas aí, né? Que quem paga a viagem somos nós, né? Essas viagens aí. Quem já sonhou em viajar fora, ir para fora, conhecer outros países aí e tal, essas coisas assim. Você nunca foi? Ah, mas você já pagou a viagem de outra pessoa. E de várias pessoas. Você pagou. Pagou a viagem de várias pessoas para eles viajarem e ter hotel, né? 5 estrelas, ter caroniche, chofer, ter combustível, ter celular à vontade, né? E ainda mais poder fazer compras aí, comprar cama, comprar outras coisas aí, né? O valor de 30, 20, 30, bolsa de mais de 20 mil reais. Essa coisa aí, Marajá, né? Sabe o que eu tô pensando? Eu acho que essa questão da ideia aí, que nem eu falei assim, questão da rodovia, essas coisas assim, se fosse num país sério, eu acho que a ideia minha ia ser ótima. Mas assim, se não já tiverem feito isso, mas no Brasil, o Brasil não é um país sério, pessoal. Não é. Não é. Ninguém abre mão do seu salário, super salário, né? Já vi molecada aí de partido aí entrar, falar que não ia receber fundão e não sei o que e tal, que era contra o fundão, né, Emily? E depois tá recebendo. Tá recebendo fundão. Você não recebe fundão. Recebe a raçãozinha que a gente dá pra gente, pra você. Né? E ela é feliz. Postei um vídeo no meu canal principal, mostrando a felicidade dos bichinhos. Era que ela tá com um pouco de sono. Eu tô gravando aqui, já tá meia-noite já. Já tá noite já. Então, assim, eu tive a ideia, né?
fosse um país sério e tivesse menos impostos, eu vou fazer um vídeo referente à questão do imposto, né? Um dia desses aí. Mas o vídeo agora, a conversa é sobre a minha ideia de... Porque já que eu coloquei, né, no canal, que o canal ia ser reflexivo, né, questão de ideias, então eu tô já passando a realidade para vocês refletirem, comentar aqui. Nós pagamos impostos e pagamos para transitar também. E pagamos para estacionar e para transitar. Já que isso daí não muda mesmo, então que mude pelo menos a minha ideia é mudar o negócio do transporte público, o ônibus. Vamos pagar mais barato no ônibus, galera. Ou vamos, sei lá, né? Para pagar mais barato tem que ter mais pessoas, né? Utilizando. Mais empresas concorrentes dentro daquela cidade, né? Você vê normalmente a cidade é uma empresa só, monopólio federal. Tem cidade no Vale do Paraíba que eu conheço aí que é uma empresa só, em várias cidades, vem lá da Bahia, lá do norte, lá a empresa, vem aqui para o estado de São Paulo aqui e minha cidade, por exemplo, uma coisa legal, na cidade vizinha aqui, eles fizeram van, né? Eles permitiram que as pessoas com van particular, né, pudessem assumir a rota de ônibus e também cobrar a passagem ali pela van. A pessoa pega o vale transporte e paga para ir de van. A van ela faz uma rota, a mesma rota do ônibus, só que daí o que acontece? A pessoa tem de 10 minutinhos lá. Aqui no meu bairro, a pessoa fica 50 minutos esperando. São 2 ônibus fazendo a linha aqui do meu bairro. Uma distância de 12 quilômetros. Aonde um está vindo, o outro está voltando. Nesses 12 quilômetros, pessoal, 12 quilômetros, as ruas aqui da minha cidade, o prefeito resolveu baixar a velocidade máxima dessas avenidas principais. Uma delas é rodovia. Tem uma rodovia que corta dentro da cidade. Ela termina como rodovia e depois entra dentro da cidade e ela vira como se fosse uma avenida. Onde a velocidade máxima era 60 por hora. Hoje é 40. Os ônibus vão nesse sistema. A maioria das pessoas comprou carro, porque está inviável andar de ônibus, pela demora do transporte. O certo seria o quê? Aumentar o número de ônibus, igual a Inglaterra, eu acho, né? Aumenta o número de ônibus, deixa passar minuto a minuto ali, com um preço acessível e empresas competindo entre elas, né? Ou deixa um valor fixo, né? Falar assim, ó, beleza, o transporte público, fazendo a conta em cima, pegar uns economistas e colocar lá, fazer a conta em cima da inflação, você pode cobrar até X reais. Mais que isso não. Mais que isso não é permitido. Tem cidade que está R$4 a passagem, só de ida. Tem cidade que faz ligação entre uma e outra, né? Você sai de um ônibus, você vai com o vale transporte em outro e você consegue fazer a conexão. Tem cidade que não é permitida, aqui na minha não é. Não tem. Não tem van, não tem conexão, não tem nada. Se a pessoa anda 20 vezes de ônibus, ele paga 20 vezes a passagem. Quase R$5.
né? Imagine só, 20 vezes R$ 5. Tenta fazer a ideia aí, né? Faz a conta aí, dá 100. A pessoa vai pagar R$ 100, né? Em ônibus. Então é assim, então se a pessoa fizer 20 viagens, claro que ninguém faz 20 viagens, ninguém vem com R$ 100 e vai falar o seguinte, vou gastar tudo no ônibus, com a empresa de ônibus. Esse que tira o cavalinho da chuva, achar que vai receber, vai achar que aumentando o preço e tal, vai ganhar isso tudo aí. É muito mais pessoas carentes não podendo utilizar o ônibus, vão deixar de andar de ônibus. Aí você olha os ônibus demorado pra caramba, vazio, a empresa não está arrecadando quase nada, resolve tirar cobrador, deixar só motorista para ver se lucra mais, mas não diminui a passagem. Não diminui. Legal se fosse assim, contrata o motorista, contrata o cobrador e aumenta o número de rota aí. É mais pessoas trabalhando, mais emprego. Mas não faz isso, por quê? Porque a prefeitura paga mal, porque a prefeitura ela usa o orçamento para outros fins. O orçamento que vem do governo federal, que também mete a mão também no orçamento aí para outros fins. Para viagem internacional, levar um monte de gente. Né, pessoal? Enquanto não combater a corrupção, acho que minha ideia não vai dar certo, não. No Brasil não dá. Tem tanta gente com ideia boa. Uma vez eu vi lá uma empresa de fast food lá, dizendo que quem compra um lanche lá, pode beber refrigerante à vontade, lá no copo e tal, essas coisas. Daí veio a molecada lá com um garrafão de 20 litros e falou, não, eu só posso servir uma vez, e já serviu já pegando o garrafão e tal para levar para casa, né? Então o cara não sabe, quer dizer, não tem como uma empresa fazer uma coisa assim, tipo, sabe, legal, uma coisa diferente. Mas eu vou continuar com o canal, eu vou continuar dando minhas ideias aqui, tá? Obrigado, muito obrigado aí, já 37 minutos de vídeo para quem escreveu, para quem ouviu até agora, tudo que eu falei. Baixei o volume aqui da televisão, do computador e tô falando aqui, tá? E tô com a bichinha aqui, ó. Daqui a pouco minha esposa chega e vai brigar comigo, tá? No meu colo, porque eu gosto do bichinho. Né? Tchau, pessoal. Vamos ter que, sei lá, mais pessoas de bem entrar pra política. Ou vocês aí, resolve aí encontra uma solução, pessoal. Encontra uma solução. Porque nada no Brasil anda. Nada anda. Enquanto as pessoas estiverem fechadas em ideologias políticas, né, esquerda, ideologias de direita, não vai para frente o país. Eu queria muito que fosse, que a gente pudesse pegar um cartão e sair da nossa cidade, andar pelas cidades vizinhas aí, regiões metropolitanas. Eu, por exemplo, saí com o ônibus metropolitano daqui lá para Pinda, na minha cidade natal, Pindamonhangaba, e passar a tarde ali dando umas voltas de ônibus e depois voltar para casa de ônibus. Deve ser bem top. Usar carro, avião, se for para outra cidade longe, né? Ônibus e avião só quando for cidade
Um ônibus para sair daqui até, sei lá, eu moro no Vale do Paraíba, daqui até. Vou colocar um ônibus aqui, ó, para sair daqui e até Guaratinguetá, Lorena, né? Se for para pegar um ônibus metropolitano, e até lá mais ou menos. Se for pegar um ônibus tradicional, um ônibus coisa, para eu ir até, sei lá, Rio de Janeiro, para Minas. Agora, se pegar um avião, se eu for lá para Pernambuco, Curitiba, Rio Grande do Sul, a sair de um estado para ir para o outro, ônibus. Se o estado ele fica longe do outro, né? Por exemplo, daqui do estado de São Paulo até Santa Catarina ou até o Rio Grande do Sul, avião. E dentro da região onde eu moro aqui, a minha ideia seria para utilizar ônibus intermunicipal e dentro da cidade os ônibus coletivo mesmo. Só que com cartão só. Vocês entenderam, né? Eu acredito que sim. Só não deixa comentário ofensivo, comentário, sabe? Que não é legal isso, não. Tá bom? Vou upar esse vídeo aqui. Obrigado. Inscreve também no meu canal principal, tem um canal de games. Ok? Forte abraço.